Já estamos gravando. Pronto. Pessoal, boa noite. Antes de nós iniciarmos mais um PM Girls, sejam todos bem-vindos. Eu vou passar algumas informações sobre nossa agenda, agora para maio. Temos cursos online sobre gestão de fluxo de valor com o Fernando Vanderlei, dia 21 de maio, às 19h30. Não percam, ele é excelente. Temos a próxima roda de conversa nossa do Se Aproxime, que vai ser sobre adaptabilidade e resiliência na gestão de projetos sustentáveis, com Cristina Barbosa e Maria Bethânia, dia 22 de maio, às 20 horas. E o nosso clube de leitura, dia 29 de maio, às 20 horas, com o livro A Dicotomia da Liderança. Tá? E, para finalizar, vamos abrir aí a pré-venda do CGPL, ingressos limitados, né, para todos. Então, fiquem atentos, quem tiver interesse em participar do nosso CGPL esse ano, que vai estar maravilhoso, tá bom? Muito obrigada. Olá, tá dando para ouvir? Sim. Obrigada. Boa noite. Primeiramente, agradeço a presença de todos vocês. Antes de iniciarmos, eu vou falar um pouco, né, reforçar o que é o projeto PM Girls. Então, é justamente esse espaço que a gente está vivenciando nesse momento, né? Esse espaço onde nós, como mulheres, conseguimos inspirar, ser inspirações também para outras pessoas, e além disso, que nós possamos entender que nós conseguimos chegar aonde nós quisermos. Então, o PM Girls, ele reforça isso, principalmente nessa área de gerenciamento de projetos, onde é que a gente pode fazer esse network, fazer essa rede ficar mais forte. Então, primeiramente, eu agradeço a participação de todos vocês. Agradeço também a participação das nossas convidadas, né? Deixa eu só não errar aqui. A Annelise Kim, a Andrea e também a Irma. Muito obrigada por vocês se disponibilizarem a estar conosco nesse momento. Então, dando a abertura para mais uma atividade do PM Girls, dessa vez trazendo algo diferente, né? Como é também uma das propostas do PM Girls, sempre trazer temáticas que fortaleçam ainda mais as questões para nós mulheres. Então, dessa vez a gente está trazendo aí essa questão do processo de certificação, né? Os desafios que a mulher enfrenta durante esse processo. Então, já para dar início, eu gostaria que vocês, nossas convidadas, se apresentassem um pouco e já começassem a falar um pouquinho como foi esse processo, é, na verdade, como se deu esse processo de preparação para a certificação. Então, acho que a gente pode começar com a Annelise e, consequentemente, seguir para as outras meninas. Pode ser? Sim, boa noite, minha gente. Ah, Meu processo de certificação foi bem interessante, porque eu sempre trabalhei com projetos comerciais e quis aprimorar. E apesar da empresa que eu trabalhava não exigir a certificação, eu quis ter a certificação, me interessei e mandei um e-mail para o PMI Pernambuco perguntando: eu quero a certificação, como é que eu devo fazer? Aí me responderam e disseram: comece com o nosso curso básico. Aí eu disse: tá certo. Aí eu fiz o curso básico. Aí eu mandei outro e-mail: terminei o curso básico, e agora eu faço o quê? Aí disseram, até hoje eu não lembro quem era, mas disseram: você agora pode participar do GE. Aí eu disse: tá bom. Aí me inscrevi no GE e pronto. Comecei o GE para fazer a CAPM, que era o que eu tinha em mente. E durante o GE, eu fui vendo que eu poderia fazer a PMP, que eu tinha experiência para fazer a PMP, que eu poderia aplicar para a PMP, e me dediquei muito ao GE, muito, muito, muito. Assim, eu chegava preparada nas aulas, eu chegava para aula, não, para o encontro, chegava para tirar dúvidas, e
De 27 pessoas, o GE que eu participei, terminamos só 3. Eu e mais 2 pessoas. Dos 3, só 2 conseguiram, né, a certificação. E eu consegui a PMP. Foi assim. E depois eu fiz a PMI-ACP e depois a PSM. É isso. Muito estudo. Bom, eu vou dar sequência. É, eu sou a Andréa, né? Hoje em dia, para ver o caminho que eu já trilhei aí nesses 2 últimos anos. Eu faço parte da diretoria como VP de filiação e voluntariado e o meu processo foi um pouquinho mais longo do que a Neilise, né? Eu já trabalhei há muitos anos com pesquisa dentro da universidade, né? E chegou num dado momento da minha vida que eu decidi que eu queria procurar outros caminhos e fazer transição de carreira, mas eu queria alguma coisa que não fosse também completamente fora do que eu já fazia. Eu queria continuar com projetos, quero que eu trabalhei a minha vida inteira na área ambiental. Então, eu pesquisei, eu encontrei gerenciamento de projeto como uma carreira que se enquadrava bem nas coisas que eu já fazia, mas que eu precisava me adaptar e estudar coisas novas, que apesar da gente, dentro da universidade, a gente trabalhar com projetos, mas existem termos e existem formas de se fazer que normalmente a gente não utiliza e desconhece, inclusive de muitas coisas que a gente poderia aproveitar dentro da universidade, mas não é tão comum isso. Então, eu comecei buscando uma especialização, foi logo assim, eu acho que início da pandemia, então fiz na Unicap metodologia de gerenciamento de projeto e metodologias ágeis, né? Então, comecei com a especialização para conhecer mais, para pegar os conceitos e tentar entender tudo o que era. E depois disso eu me filiei, mas eu não entrei direto como voluntária. Eu fiquei ali afiliada por um tempo, também estudando, tentando conhecer o que estava acontecendo ali, né? Como é que funcionava. Depois disso, junto com a especialização, eu fiz também curso de gerenciamento básico de projetos. E depois disso, depois acho que do meu primeiro ano, quando eu já estava terminando a especialização, é que eu resolvi, que eu achei que eu já estava pronta para entrar nessa segunda etapa, que era de certificação, e aí eu busquei o grupo de estudo também. Eu digo para todo mundo, eu recomendo para todo mundo fazer, porque apesar de não ser um curso, são encontros, mas a vantagem do grupo de estudo para mim, que foi o que me ajudou, foi a criar uma estratégia para estudar para a prova, porque a gente sabe muito bem que a prova você tem que ter estratégia, você tem que se treinar a tempo, a forma como as questões são preparadas, e isso o grupo de estudo me ajudou muito. Cada pessoa que ia lá como o instrutor do dia que ia, eu esqueci a palavrinha, a- Facilitador. o facilitador, cada facilitador dos encontros que ia lá, pegava as dicas, perguntava como é que tinha sido esse processo para tirar a certificação, né, para aquela pessoa, e de cada um eu fui pegando um pouquinho de informação e fui treinando para mim, até eu encontrar um ponto que se adequasse ao meu cotidiano de vida que eu queria ali, né? Então, depois que eu fiz o grupo de estudo, depois que terminou o grupo de estudo, eu tirei um mês de férias, digamos assim, e meti a cara de manhã, de tarde, de noite para estudar. E só depois disso que eu fiz a prova. Isso já considerando também as opiniões que os facilitadores davam ali. Algumas pessoas disseram, eu tirei férias, ajudou muito, quem puder tira férias. Então, eu me preparei por alguns meses antes, adiantei trabalho, fiz tudo para adiantar o máximo de coisa possível para eu tirar um mês só para estudar. E escolhi fazer a prova presencial, porque tem opção online, mas também, com base em algumas opiniões, eu achei melhor para mim fazer presencial e para diminuir a ansiedade. Então, eu fui fazer a prova em Fortaleza e me ajudou muito. E consegui tirar minha certificação. Depois da certificação é que eu entrei para o voluntariado e comecei a assumir algumas funções
de forma gradativa, e até chegar onde eu estou hoje aqui, de participante para GP, para diretoria. Então, é isso. Bom, agora é minha vez, né, de contar. Então, a Ilana já falou, né? Sou Irma. Hoje eu também estou aqui no voluntariado, pessoal de Pernambuco, Pernambuco. Mas a minha história com a certificação é um pouquinho mais antiga. Não sei como foi que a Annelise, eu não sei quando foi que tirou a tua, Annelise, o teu PMP. 2022. Então, aí, na verdade, o meu eu tirei em 2011. PMBOK 3. 4, o meu era a versão 4. Então, assim, na verdade, eu sou da área de arquitetura, né? Tinha acabado de entrar no... O que acontece? Eu sou de Recife, mas fui parar no Rio de Janeiro por um tempo. E aí eu fui trabalhar num escritório que fazia prédios corporativos. E aí eu falo muito isso, né? Que o arquiteto, ele trabalha com projeto, mas ele não tem noção de que... Ele não tem a noção de projeto que a gente tem, né? De uma forma estruturada. Então, assim, o projeto para ele são as plantas, é o que vai entregar. Não tem essa percepção, embora trabalhe com isso. E quando eu entrei nesse escritório, era um escritório, assim, né, eu queria sair daqui da área de interiores, eu queria ir para uma área realmente corporativa. E lá eles faziam prédios de grandes empresas, e assim que eu entrei, estava justamente, acho que foi participar de uma concorrência para um prédio da Petrobras, para a sede de Santos. E aí é outra dimensão, né? Quando a gente vai participar da concorrência, tem toda uma demanda da Petrobras em relação à gestão, a planejamento, com muita base no PMBOK, nas coisas. Então, tem plano de gestão de risco, tem que ter plano de, de gerenciamento, plano de qualidade, tem que ter uma série de coisas que eu não conhecia, mas que, ao mesmo tempo, sempre foram coisas que eu gostava de fazer, sabe? Assim, foi aí que eu me identifiquei com o gerenciamento. Eu falei, nossa, então eu posso fazer algumas coisas que eu gostava, que eu tinha abrido mão quando eu era, assim, eu pensei, eu queria fazer direito, queria fazer administração, acabei optando por arquitetura. E depois eu vi que na gestão eu conseguia juntar tudo aquilo que eu gostava, né? Embora eu trabalhasse com arquitetura, era exatamente aquela parte da gestão em si que eu gostava. Então, foi aí que eu encontrei a gestão e aproveitei essa oportunidade para primeiro entrar numa pós. Então, entrei lá no Rio, na, na especialização em gestão e gerenciamento de projetos. Mas lá, desde o começo, era muito baseado, né? A gente falava, é baseado no PMI, no IPMA, até porque eu acho que o pessoal de lá era o pessoal que participava do PMI, o pessoal que fazia a grade. Então, assim, a minha meta, e realmente, assim, eu sou uma pessoa de metas e planejamento. Então, assim, eu iniciei, então eu vou entrar, vou fazer, então me programei para realmente, vou fazer a especialização, acabou os 18 meses, não muito tempo depois eu vou querer fazer a certificação, PMP. E como eu já tinha os requisitos, né, assim, tinha a questão quando você vai olhar a elegibilidade, né, então tinha o requisito tinha formação superior, se eu juntasse os anos que eu trabalhava já com um projeto, né, porque era projeto, então dava para fazer tudo aquilo, e juntando com a pós também tinha um curso, então completava os requisitos todos, eu fiz, não, vou entrar realmente para fazer. Eu acho que eu fiz, assim, uns 6 meses depois, eu estava até buscando essas informações para poder trazer para cá, né? Mas foi meio que eu programei, lá não tinha grupo de estudo, né? Nessa época, então, não tinha essa questão de grupo de estudo, então eu realmente acabei pegando os livros indicados na época, né? E os simulados, que é muito importante realmente na época, que eu acho que é uma questão que a gente tem que se preparar muito. E fiz minha programação, meu planejamento para fazer, tirei, só que eu marquei realmente a prova para final de janeiro. Não porque eu não conseguia tirar férias, não conseguia tirar um mês, não, mas eu aproveitei o recesso no final do ano para poder dar aquele gás final de revisão. Já estava vindo estudando há um tempinho e marquei a prova e fiz. Então, assim, mas foi fiz, passei, e foi um diferencial também, né? Assim, não era exigido, né? Não tinha nada, nenhuma exigência, nem pelo contrato, nem por poucos arquitetos ali eu estava conhecendo que tinha certificação PMP, mas era uma coisa que eu sabia que podia me dar um diferencial. E me deu, né? Acabou que por causa dessa questão desse projeto, por causa do meu interesse em gestão de projetos, foi que a gente, por causa de todo o envolvimento
da certificação e da pós foi que a gente resolveu implantar um PMO dentro do escritório, né? Foi por causa disso que eu fui convidada para ser sócia do escritório. Então, toda essa proatividade e essa busca também por a gente se profissionalizar também é o que vai fazendo a gente se posicionar dentro como uma profissional, como uma pessoa dedicada. Então, para mim não era necessário, mas foi extremamente importante. Perfeito. Antes de prosseguirmos, só peço desculpa, eu acabei esquecendo de me apresentar, mas eu me chamo Mailane, eu sou graduanda do curso de Engenharia de Produção e eu estou como voluntária aqui do PM Girls, tá? Eu vi que vocês falaram um pouco sobre essa parte de planejamento, né, que seria essa próxima pergunta, mas partindo desse pressuposto que vocês acabaram de mencionar, como vocês relacionaram essa parte do planejamento com a vida pessoal de vocês, né? Muitas trabalham, são mães também. E aí, como vocês fizeram essa associação entre os estudos e também a questão da vida profissional, vida pessoal no geral? Bom, vou começar. É, assim, eu morava com a minha irmã nessa época, né? E eu estava em Santarém ainda. E assim, eu acho que a rede de apoio é muito importante, né? Quando você tem, quem tem, ajuda muito. Então, como eu trabalhava em casa, home office, de dia tinha meus sobrinhos, né? Meus filho dela. Então, eu cuidava deles de dia, ficava ali de olho, mas à noite eu falava para ela, "Ó, pega e eu vou me sentar ali, vou estudar, não preciso me concentrar ali", foi na época da especialização. Eu não comentei, mas eu fiz também um planejamento, eu fiz um planejamento de pequeno, médio e longo prazo, já pegando meus conhecimentos que eu tinha adquirido ali no curso de gerenciamento, nas pesquisas que eu fazia do YouTube. Então, eu levei em consideração todo esse meu planejamento para eu me estruturar também dentro de casa e com o meu trabalho. Então, assim, eu mudei para Recife depois de um tempo que eu achava que ia ser bom para mim fazer essa mudança, então eu incluí isso na minha preparação. E depois que eu mudei, quando eu estava morando em Santarém, com a minha irmã, eu tinha ajuda dela e a gente se revezava. Mas quando eu fui para Recife, eu fiquei morando só por um tempo, meu filho só foi depois para lá. Então eu aproveitei que eu fiquei só e consegui me dedicar um pouquinho mais. Eu peguei justamente o início do ano para fazer essa pausa, essas férias, para coincidir com as férias também escolares lá, para eu ficar só, ah, para eu não ter que ter essa preocupação a mais. Então, esse último mês, assim, eu realmente fiz uma imersão completa. Adiantei no trabalho por causa disso, e depois, quando eu voltei, essa minha pausa que eu fiz nesse mês, eu tive que recuperar no mês seguinte, com um trabalho dobrado, mas isso tudo fez parte do planejamento. Foi bem cansativo, a gente tem sempre, né? Acho que todo mundo passou por isso, a gente acaba abrindo mão de coisas pessoais, de lazer, de fim de semana, a gente deixa de participar por não ter tanto tempo durante a semana. Eu acho que todo mundo passou por isso durante a pandemia, que a- a- as escolas entraram em home office, né? Todo o ensino era online, e junto com o estudo e com o trabalho, eu também ficava olhando meu sobrinho, porque ele era pequeno, os dois eram pequenos, e tinha que ficar de olho neles enquanto eles estavam na aula, porque criança no estudo online é um segundo para se distrair. É um processo cansativo, mas e que exige muita dedicação, mas no final acho que vale muito a pena. Todo mundo que conseguiu sua certificação, acho que não tem melhor descrição de satisfação e felicidade quando você é aprovado numa certificação dessa que é tão difícil de conseguir. Eu É isso. posso, no meu caso, eu achei necessário dividir com meu marido, sabe? Eu acho que foi muito importante
ser um projeto da família, porque eu sabia o quanto eu teria que dedicar meu tempo e abrir mão de um bocado de coisa, né? Porque eu trabalhava como eu trabalho, então eu tinha que administrar muito o meu tempo e abrir mão. Feito a Andrea disse, a gente tem que realmente abrir mão. É um projeto. Você fazer essa certificação é um projeto por si só. Então, eu dividi com meu marido e disse, olha, eu vou estudar, eu acho... Ele disse, quanto tempo você acha que vai precisar se dedicar? Eu acho que uns 6 meses, mas eu não sei, quando eu estiver preparada. Só que eu comecei estudando PMBOK 6 e a prova mudou no meio do caminho. Então, eu tive que estudar o PMBOK 6, o 7 e o Guia Ágil. E eu resolvi fazer a prova presencial, porque eu queria diminuir o risco de ter algum problema durante a prova online. E surgiu uma viagem a trabalho para São Paulo, e eu não estava me sentindo preparada, mas eu disse, eu vou marcar essa prova porque eu quero fazer presencial. E eu disse ao meu marido, eu disse, olha, eu vou marcar a prova, se eu não passar, eu vou ter que pagar a prova novamente. Ele disse, vá, você vai passar, você está estudando muito. Eu acho que você nunca vai se sentir preparada. Faça a prova, encare. E assim foi. Fui para São Paulo, fiz a prova. Quando eu vi o resultado lá na tela, que eu tinha passado, eu liguei para meu marido chorando e ele disse: Não fica assim, não, não tem problema, você faz novamente. Eu disse: Mas eu estou chorando de felicidade, eu passei na prova. Ele: Meu Deus, e você está chorando? Não chore, vai comemorar. Isso aí, que maravilha. Ele ficou super feliz, né? Porque, gente, a gente tira um peso do ombro, tá? Mas vale a pena cada evento que você deixa de ir, cada sacrifício que você faz, vale muito a pena. E eu também dividi com minha irmã, que eu saía muito com ela e tudo, e no final ela disse: Meu Deus, eu não aguento mais, quando é que você vai fazer essa prova? Eu disse: Vou fazer. Quando eu também liguei para ela, finalmente esse negócio acabou. Então, eu acho que dividir com a família é muito importante, sabe? Que eu acho que é um projeto da família, das pessoas que vocês amam, próximas a vocês, porque é um sacrifício de todos. E é isso. Depois disso, é querer realmente foco, dedicação e avançar. Todo dia avançar. É para frente, é para frente, é para frente. Porque assim se conquista. Comigo foi assim. Comigo foi muito planejamento, assim, não, quando eu fiz a prova, eu ainda não tinha meus 2 filhos, já estava casada, mas não tinha meus 2 filhos. Mas também é isso, né? É um projeto familiar porque você precisa do apoio, né? Eu trabalhava, foi justamente nesse período que eu estava no escritório há pouco tempo e estava num momento, assim, de subida, né? Então, assim, era um momento que eu não podia deixar de trabalhar. Então, estava trabalhando muito, muito mais horas, porque eu acabava tendo que trabalhar em casa também, depois, porque era justamente nessa questão desse contrato, então tinha uma série de coisas que eu nunca conseguia terminar a tempo, então era uma jornada bem mais longa. Mas, assim, eu acho que a gente é acostumado, todos nós, né? A gente roda um monte de pratinho, né? Acho que é isso. Só que tem horas que a gente guarda alguns pratinhos que não estão fazendo efeito, e nem todos os pratinhos rodam na mesma velocidade, né? Então, tem momentos que a gente tem que priorizar quais são os pratinhos que a gente tem que botar para rodar. E esse momento da prova é um desses. É um período que não é um período longo demais, né? Se você focar mesmo, se você se organizar, é um período que você sabe que você tem que priorizar. E tem outra coisa também, que, assim, acho que todas as pessoas, na verdade, né, colocam tudo de todos, né? Todas as coisas externas são sempre mais prioridade, tem uma maior prioridade do que as coisas que a gente quer. E para a prova é um momento que você tem que escolher que isso é prioridade. Tem que separar aquele tempo para estudar, tem que se programar e fazer. Então, assim,
nesse período, eu peguei esse período de janeiro porque realmente eu só ia ter a condição de pegar o recesso, mas assim, desde antes eu tive que me programar, como eu não ia ter muita chance, eu me programei realmente para estudar, e não só estudar, eu acho que o principal era eu fazer os simulados, né? Porque assim, o simulado eu acho que é o que a gente acaba aprendendo mais, né? Porque quando você, os primeiros sustos que você erra logo no, toma logo no começo, porque os primeiros simulados você, né, são péssimos, e eu acho que é normal ser péssimo. Então, assim, é uma parte que é muito importante, que eu treinava bastante, justamente por causa disso. Assim, além de fazer os simulados, a minha prova, eu nem tinha a opção de fazer online na época, tinha que ser presencial mesmo. Então, é, eu também sempre fui muito assim, por exemplo, se a prova ia ser de manhã, num dia X, ou sei lá, às vezes não dava, mas eu tentava fazer meus simulados em horários que desse, mas eu também tentava pegar naqueles horários, na horário que ia ser a prova, porque eu acho importante a gente experimentar. Eu tentei marcar a prova num horário que eu me sentisse com mais condições de. A gente sempre tem um horário, né? Para a gente estar mais esperta para questões, para leitura, né? Cada um tem o seu. E eu escolhi um horário, se não me engano, acho que foi a parte da manhã mesmo, que é o horário que eu estou melhor para fazer isso, e eu tentava fazer os simulados também, quando eu conseguia me programar para fazer os simulados naquele mesmo horário. Porque o simulado tem a questão da quantidade de prova, tem a questão do rendimento, do esforço mental e físico de estar ali para aguentar aquele tipo de prova. Então, isso era uma coisa que eu fazia muito, era testar a minha resistência à prova. Então, isso eu acho que também foi muito importante, né? E eu tive todo esse planejamento para poder chegar. E, assim, os simulados nem sempre também eram os melhores, mas teve uma hora também que eu vou assim, vai com, é isso mesmo que vai ter que marcar aí. Você nunca vai se sentir pronta, realmente. Então, tem que marcar aí. E a gente tem que contar também que na hora da prova tem uma adrenalinazinha a mais que ajuda a gente no corpo, né? Então, assim, vamos, mesmo que dê um pouquinho menos, vai que na hora da prova o resultado geralmente é um pouquinho melhor. Mas é planejamento e é prioridade. A gente tem que separar esse momento, priorizar e seguir em frente. Perfeito. No final da nossa conversa, a gente vai abrir um momento para perguntas, quem quiser tirar dúvida ou fazer alguma contribuição. Aí, partindo desse ponto que vocês mencionaram, né? Qual foi a principal dificuldade? Tipo, qual o principal desafio que vocês tiveram e como vocês usaram desse desafio para superá-los? Vai, André. Tá. Olha, para mim, o maior desafio que eu passei foi justamente quando eu estava no grupo de estudo, porque muitos dos meninos, do pessoal que estava ali junto, né, dos colegas que estavam fazendo o grupo de estudo, eles já tinham conhecimento teórico, de conceitos mesmo, na parte de gestão de projeto, e eu não tinha. Então, foi difícil no início, eu me dava mal em várias coisas nos exercícios, em algumas coisas que a gente fazia, eu tinha mais dificuldade, eu tinha que estudar mais às vezes, mas eu sabia que aquilo ali fazia parte do processo, porque era a primeira vez que eu estava vendo muitos conteúdos, era a primeira vez que eu estava vendo, assim, de fato, apesar de ter feito a especialização, é uma preparação diferente e é um estudo voltado para o PMBOK, né? Então, e eu já peguei a versão nova, essa última versão que está rodando, que já misturava muita agilidade no meio, além do gerenciamento de projeto tradicional que tinha antigamente. Então, há muita esse primeiro contato para mim foi o mais difícil. Mas por isso que eu falo assim que me ajudou muito, porque eu usei o grupo de estudo para montar a minha estratégia, como eu disse antes, mas muito por causa disso também, porque eu não sabia tudo, eu sabia que eu não ia conseguir aprender do mesmo jeito que alguns colegas tinham ali experiência, então eu tinha que buscar a melhor forma de aprender. E realmente fazer os simulados ajuda muito, é o que conta no final, fazer os simulados, treinar o tempo, foi uma coisa que depois eu já passei a
a controlar também, e não é fácil você fazer uma prova de mais de 100 questões, controlando o tempo, controlando o cansaço, o psicológico também é uma coisa que é difícil, a gente tem que treinar. Mas foram assim, eu acho que esse daí foi as maiores dificuldades que eu senti no período de preparação da prova. Eu acho que se eu for somar toda a preparação realmente para a prova, deve ter durado, acho que uns 5 meses, realmente. Eu acredito que o tempo médio para uma pessoa fazer uma prova é 6 meses. Porque você consegue entrar num grupo, para quem gosta, para quem tem interesse, né? Consegue tirar também um momento para estudar sozinho também. E eu acho que acredito que seja um tempo ideal. Mas eu acho que para mim foi isso. E cansaço, né? Você pegar, assim, acho que a gente entra no estado psicológico que até o cansaço some um pouquinho. Mas superar o cansaço também é difícil. E abrir mão, né, da vida social. É isso. Eu vou falar primeiro agora, Annelise. Para mim, na verdade, acho que tinham duas questões de desafio, né? O desafio é essa questão do tempo. Mas era um desafio, justamente, assim, eu já tinha feito antes algumas provas, principalmente de inglês, na verdade, né? Assim, então, essas provas geralmente tem essa questão do tempo. Então, assim, esse costume de ter que ir para um lugar e ter que fazer uma prova de muitas questões, em inglês, inclusive que a minha prova também foi, na época não tinha a tradução para português, não era muito segura ainda, sabe? Então, assim, eu escolhi estudar em inglês e fazer a prova em inglês para poder os termos casarem e eu não me confundir. Mas eu já tinha passado antes pelo menos umas 3 ou 4 provas de certificação de inglês. Então, isso me ajudou muito a saber que eu tinha que me preparar para essa questão do tempo, da resistência, sabe, da prova, do tempo, de realmente ficar concentrada, de aguentar aquilo ali, porque não é fácil. Então, isso tem uma parte mental e de corpo que você tem que treinar. Então, isso é um desafio. Os simulados realmente ajudam muito, porque era um simulado que você vai testando e vai vendo o seu tempo. Mas era um desafio, digamos assim, que eu já estava esperando, né? Ter. Então, já estava programada para isso. Mas um outro desafio que eu tive, e esse, na verdade, eu não assim, simplesmente né, foi justamente a falta de ter com quem, que eu acho que é o grande fator positivo do grupo de estudo, é a falta de ter com quem debater, né? Porque, assim, eu não tinha um grupo de estudo, tinha, acho que tinha umas duas pessoas que tinham feito o código comigo, que estavam também fazendo a certificação, eu acho que então, a gente combinou, sei lá, uma vez, mas uma vez perdida, não era uma coisa que tinha os encontros que foi ter aqui, né? Então, isso me fez falta, de ter com quem dividir, porque quem, só quem sabia da resposta, né, quando eu fazia o simulado, que dava uma nota ruim, digamos assim, né? E que eu reclamava, ou etc., era meu marido, mas ele não sabia qual era o conteúdo, não tinha nem como, era só apoio moral. Então, a falta de ter com quem debater o conteúdo da resposta, discutir, isso foi um desafio e que eu, assim, não tive como resolver, né? Teve que ser assim mesmo. Mas eu acho que a grande vantagem do grupo de estudo é esse, de você ter um incentivo, de ter com quem você debater a resposta do simulado, trocar ideia, poder, inclusive, subdividir em duplas de estudo, né? Tá todo mundo ali no mesmo foco, no mesmo período. Eu acho que isso é fantástico e gostaria de ter essa oportunidade. Infelizmente, não tive na época. Bom, para mim, eu sou uma pessoa muito movida a desafios, então, na hora que eu resolvi fazer a certificação, eu sabia que eu só iria parar quando eu tivesse a certificação, porque eu sou muito focada, muito dedicada, e o meu processo de análise, se eu quero ou não, é o que é mais complicado na minha cabeça. Mas quando eu resolvo, eu só paro quando eu consigo. Então, esse processo de análise foi, eu acho que o maior desafio para mim, de analisar quantas horas eu ia ter que estudar, como eu iria fazer com a família, com
menina adolescente que me dá trabalho, marido que demanda, com tudo. Então, essa análise foi a mais difícil para mim. E aí, a conversa com minha família, e quando tudo foi resolvido, aí foi foco. Foco, foco, foco. E administrar meu tempo. Como eu iria conciliar o tempo para poder estudar e ser mãe, ser esposa, e é isso. E durante a prova eu tive problema com o tempo também. Eu fiz muito simulado, eu tinha colocado na minha cabeça, eu só vou fazer essa prova quando fizer mais de 1.000 questões, e foi isso que eu fiz mais de 1.000 questões. E durante a prova eu me atrapalhei, porque eu comecei a prova e eu me animei. Eu comecei a ler e disse, opa, eu estou sabendo, eu vou ler direitinho para não errar, porque eu vou fechar essa prova. Quando eu cheguei no terceiro bloco, que é indicado você ter 80 ou 70 minutos, eu tinha 47. Então, eu disse, me lasquei. Agora eu me lasquei e eu vou fazer a prova só lendo as respostas. Eu não tenho tempo para ler a pergunta. Como eu tinha estudado muito e eu estava com o mindset do PMI muito na minha cabeça, do que como o PMI pensa, que isso é uma coisa fundamental para você passar na prova, eu disse, vamos lá, Annelise, bota o mindset do PMI para funcionar. Então, eu li as 4 respostas e dizia, essa não é de jeito nenhum, ou essa, vai essa. E assim eu fiz o terceiro bloco todinho e não consegui fazer a última questão. Eu ainda não consegui chegar na última questão, mas terminei a prova e passei. É isso. O tempo Olha, era uma limitação muito grande nessa prova. Já quando eu fiz a PMI, a CP, eu lidei bem melhor com o tempo. E é isso. Tá fechado, André. Eu acho que está Tô desligado. fechado, Andréia. Débora, tô oh, fechado teu microfone. desculpa, eu falando aqui. Assim, a dica do tempo, quando eu estava já no final da minha preparação, eu peguei com a Annelise, porque ela contou essa história dela. E aí, eu já estava preocupada já, meu Deus do céu, como a gente divide esse tempo para saber que você não está atrasado, porque lá tem o cronômetro da prova e tem os blocos, né? Então, aí ela já compartilhou com a gente tanto tempo para essa parte, tanto tempo para essa parte. E por mais que você se prepare, quando a gente começa, a gente senta ali para fazer a prova, a gente não está 100% concentrado ainda, tá aquela ansiedade ali, e é um começo, assim, a primeira parte é meio tensa, meio um pouco nervoso, e se você não tiver o controle emocional treinado para essa parte aí, você se perde tempo e corre o risco de perder a prova. Então, eu me concentrei muito para chegar na minha meta do meu tempo de primeira parte da prova, para eu ter certeza que eu ia conseguir no final. E isso foi com base na experiência que vivenciada já por outras pessoas. Então, e o controle emocional, né? Que é difícil a gente se controlar. Você está fazendo ali, de repente, por alguma questão, alguma coisa, você acabou perdendo tempo. Se você não se controlar, você acaba, né, a prova ali. Então, é desafiador essas pequenas coisas ali, mas a dica valeu muito. Ô, André, a dica é, porque a prova são 230 minutos, né? Então, a dica é, use 80 minutos no primeiro bloco, porque você está se adaptando à prova, 70 no segundo, porque você já está no ritmo da prova, e 80 no terceiro, que você já está bem cansado. Mas Casa de Ferreiro, Espelho de Pau, eu não fiz isso, tá? Eu me animei muito e no terceiro bloco, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas com a gente funcionou, então. Deu tudo certo no final, que bom. E vocês já deram a dica do tempo, né? Mas para as mulheres que pensam ou estão nesse processo de certificação ainda, quais outras dicas ou orientações vocês dão para essas mulheres?
Bom, a minha dica que eu posso dar assim, para quem for casado, né, avisem seus maridos uns meses antes e digam para eles se prepararem também, né? Principalmente para quem tem filho. Eu acho que contar com esse apoio é fundamental para se preparar para a prova, porque quem tem filho, né, sabe como a criança demanda, quer atenção e precisa ter esse apoio, né? Mesmo que seja à noite, combinem um horário, né? À noite, de manhã, esse horário aqui é teu, toma que o filho é teu também, né? Mas se prepara antes também, porque assim como a gente abre a mão de fazer outras coisas para estudar, a pessoa que convive com a gente, independente até de ser marido ou não, pode ser um familiar, pais, irmãos que vivem junto, eles também precisam se preparar para esse período, porque eles também vão ter que se dedicar em alguma função que antes não era eles que faziam. Então, essa é uma dica minha. A minha segunda dica que eu dou é a mesma dica que eu recebi, que eu escutei. Se puderem tirar férias um mês antes, para quem pode, é muito bom, porque assim você consegue sentar realmente ah, e ficar de manhã, de tarde, o tempo que for se dedicando completamente para essa prova aí. Mas eu acho que o principal é isso, né? E foco e planejamento. Eu fazia planejamento, além de todos os meus planos, meu planejamento de curto prazo, ele consistia de toda semana eu avaliar tudo que eu tinha planejado ali durante a semana, verificar o que que deu certo, o que que não deu certo, mudar, me ajustar. Gosto de comentar que meu estudo para certificação foi igual um projeto ágil. Toda semana tinha que ser revisado, ajustado, visto o que que deu certo, o que que não deu certo, incluindo, inclusive, a minha rotina de semana. Porque na minha primeira semana eu disse, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tal horário pegar a criança, fazer comida, fazer limpar a casa, não sei. Então, isso também tem que ser ajustado no nosso planejamento. Toda semana muda, né? Pode mudar. Então, é isso. Para mim, acrescentando tudo que André falou, eu também tirei férias, tirei um mês de férias para me preparar, mas eu iria acrescentar tudo isso que ela falou, fora isso, administrar bem seu tempo para poder estudar. Muita atenção ao tempo, mas é o que André falou, de planejamento. Fora isso, gente, tenham em mente que todo sacrifício vai valer a pena. Sempre que vocês estiverem lá, na dureza, no cansaço, chegou do trabalho, tem que ligar o laptop, tem que fazer o simulado, tem que se sacrificar. Você vai ficar triste, porque você não vai sair do seu marido e seu filho, tá entendendo? Mas tenham em mente, olhem para frente. Todo esse sacrifício vai valer a pena, que eu vou ter a minha certificação. E quando você vê, você está com a certificação. E sua vida volta ao normal, até o próximo desafio, né? Mas volta ao normal, entendeu? Então, tenham isso em mente, isso ajuda muito. E focar também que é um período, né? Você está separando um período ali, tá? Sem conversar, feito o André falou, né? Conversa com a família, com os filhos, de que é aquele período. Que eu acho que para além de que as pessoas vão ter que fazer, né? Cuidar de outras atividades que não cuidavam, também aguentar a gente com mau humor de vez em quando, né? Porque a gente vai estar num período mais tenso, cansado. Então é isso, tem que aguentar aquele período. E mais que é um sacrifício que você está fazendo por um determinado tempo. Vai valer a pena e é por um determinado tempo. Se tiver condições de, porque hoje em dia é difícil, assim, se tiver condições de ir em algum canto para estudar, na vida corrida, né? A gente trabalha o dia todo. Hoje em dia, inclusive, a gente trabalha de home office, a gente nem sai nem para trabalhar, quem trabalha de home office. Mas se tiver essa possibilidade de marcar, de fazer em outro lugar, né, na casa da vizinha, do tio, sei lá, se trancar em algum canto, né, que consiga ficar, ou então combinar um horário, porque muitas vezes a gente estuda à noite, mas como se conseguir um outro horário que leve as crianças de dentro de casa, né, de quem tem criança, né, tira, vai no fim de semana, volta com o marido, sai com as crianças para algum canto, tentar fazer esse tempo, ou realmente
que é um pouquinho mais puxado, mas é possível, é escolher o tempo de pegar esse último período e você saber que aquilo ali é aquela hora mesmo, espera dormir. Né? Quantas vezes a gente já não fez, principalmente na época de. No PMP não, mas eu fiz outra certificação depois, menor, na época da pandemia. E era isso, eu estudava assim, botava para dormir, depois de dormir as crianças, era a hora que eu ia estudar. Então, assim, é um período de mais sacrifício, mas vai valer a pena também. E aproveitar, né? Porque simulado a gente não consegue fazer, mas assim, se for aula de revisão, alguma coisa assim que você já tem estudado, não precisa anotar, aproveita tudo que é oportunidade para estudar também. Vai fazer, se é de quem vai para academia, faz a esteira assistindo a aula, é, né? Lava a louça assistindo a aula, tudo que for possível que não tem que anotar, esse é o tempo para fazer. Aproveita e faz também. Só acrescentando, é uma coisa que eu acho muito importante em qualquer estudo, sabe? Se conheça como estudante. O que funciona para você não necessariamente funciona para outra pessoa. Nós já tivemos, por exemplo, participantes de GE que acordava 3 da manhã para estudar. Então, cada um tem o método e a forma de estudar que funciona para a pessoa. Se conheça que isso vai fazer uma grande diferença no seu desempenho na prova e nos estudos. Tá a hora também de melhor rendimento, né? Tem gente que gosta, eu sou uma pessoa muito noturna, então por isso que eu conseguia muitas vezes estudar à noite. Porque eu consigo ficar até mais tarde sem dormir. Agora, se depois do almoço é impossível. Então, assim, você realmente tem que se conhecer para saber qual é o horário que você rende mais no estudo também. Exato. E durante a prova tem uma dica que eu dei a Aldo, que está aqui, que ajudou a Aldo também, né, Aldo? Pois é bem interessante essa dica. E eu aprendi com o treinador do meu filho, nosso filho, ele foi campeão brasileiro de tênis quando ele tinha 13 anos de idade. E o treinador dele, eu escutava muito ele falando, dizendo: Thomas, ponto a ponto. Esqueça o ponto que você errou. É passado. Foque agora e no que está por vir. E assim meu filho foi indo. Eu ficava com aquilo na cabeça. Quando eu cheguei na prova, eu estava muito nervosa. E quando, às vezes, você pega uma série de, sei lá, 2 questões e você, poxa, eu acertei ou não acertei, eu só lembrava dele. Annelise, ponto a ponto. Se errou, não interessa. É o próximo, vamos lá. Aí eu abri o próximo, esse também não deu, vai ser o outro. E assim eu fui, gente. E assim eu fui. Então, na prova, lembrem disso. É questão por questão. Questão por questão. Não fiquem nervosos com o que passou. O que passou, passou. Você está ali na luta, tentando, entendeu? Então, vamos para frente. Ótimas histórias. Me sinto muito empoderada e capaz, viu? É, finalizando, eu agradeço demais a presença de vocês, né? Que bom que vocês se disponibilizaram a estar aqui nesse momento. Assim como para mim, espero que sirva de inspirações também para outras mulheres que pensam ou que estão no processo. E esse momento agora, quem quiser fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida, eu vi que Deise gostaria de se apresentar, eu acho que esse é o momento também. Rick levantou a mão. Oi, gente. Estão conseguindo me ver, me ouvir? Ah, tá cortando um pouquinho. Certo. Eu estou no Rio Grande do Sul, né, e vocês sabem como está aqui a situação, então a internet está oscilando. Primeiramente, eu gostaria de saber quem é o responsável pela organização do evento. Quero fazer uma troca aí construtiva sobre o evento, se possível. Segundo, que eu sou engenheira de produção, muito prazer, que bacana estar aqui ouvindo mulheres tão poderosas. Acho que são todas de Pernambuco, pelo que eu vi. Eu gosto muito de gestão de projetos desde a faculdade, e já me envolvo com projetos, de certa forma, grandiosos, pode-se dizer assim, nos trabalhos em que eu venho executando, e eu estou pensando em ser voluntária aí do PMI, né, de alguma região do Brasil,
para, quem sabe, aí no futuro assumir uma posição de liderança na área, né? Eu acho que é muito desafiador trabalhar com essas coisas, mas é muito gratificante ao mesmo tempo, né? Eu, pelo menos, ao mesmo tempo em que eu sofro os perrengues, eu também me sinto muito realizada, né? Não sei se é para todas assim. ah, não cheguei nem a me inscrever para certificação, tenho pensado em fazer sim, né? Volta e meia, estou sempre olhando a respeito disso. As meninas que estão palestrando hoje, se quiserem deixar LinkedIn, Instagram, enfim, alguma forma aí da gente poder se conectar e daqui a pouco a gente pode estar trocando alguma ideia, né? Vai ser valioso para mim, tá? Obrigada aí pelo espaço, obrigada aí pelo evento. Acho que o Aldo também quer falar. Aldo Oliveira, levantou a mão. Aldo? Tô aqui, é porque falhou o áudio. É, Ah, pessoal, não sei quem fez a prova, porque eu estava vendo que vocês fizeram a prova já há um tempo atrás, né? Não foi recente. Eu tinha escutado, acho que pelo meu xará Aldo, que fez recentemente, que existe uma divisão da prova. Eu falo, existe 30% algum tema, 70% outro. Então, eu queria tá entendendo um pouquinho dessa divisão de prova. Eu também, como a colega falou agora, eu tenho interesse de me voluntariar. É um projeto meu que em breve eu vou estar querendo tirar a minha certificação, talvez no próximo ano. Mas aí eu queria entender um pouquinho mais da prova, a divisão de assuntos, porque parece que ágil 70% da prova, enfim, era mais essa pergunta. Ô, Aldo, você tem acesso ao content outline da prova. Eu não sei se vai fazer, se você tem interesse na PMP ou na CAPM, mas no site do PMI Global você pode fazer o download do como a prova é dividida. Exatamente. É bem Hum, interessante, tá? Se chama Content Outline e tem em português. E lá você, inclusive, tem exatamente o que é exigido na prova, todos os tópicos. É uma ótima forma de você estudar também, porque você vai ticando o que eu estudei, o que eu não estudei, e tem como é exatamente a divisão da prova. legal, legal, muito bom. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou falar sobre a pergunta da Lucivânia, ela colocou aqui no chat. Na atuação profissional e empregabilidade no mercado, quais impactos positivos vocês observaram em suas carreiras após obterem a certificação PMP? É a pergunta da Lucivânia. Bom, no meu caso, eu ainda trabalho, eu moro no Canadá e eu ainda trabalho para um empregador no Brasil e nunca foi exigido a certificação de mim, mas eu tenho 3 certificações. Eu gosto de aprender, eu gosto de saber como eu posso fazer melhor o que eu faço. Mas eu percebo aqui no mercado de trabalho canadense, a PMP é super valorizada. Inclusive, muitas ofertas de trabalho, eles dizem ou mestrado ou a PMP. Então, é muito valorizada aqui. No, no- na minha área de arquitetura, né, eu fiz, não é exigido, assim, quase ninguém, não é exigido vírgula, né? Não é exigido normalmente, mas, assim, as grandes empresas de gerenciamento, que existem empresas de gerenciamento de projetos, que normalmente têm arquitetos, também arquiteto e engenheiro. Então, nessas empresas, você ter PMP faz diferença. No meu caso, como eu trabalho no escritório de arquitetura, em tese não faria, mas fez para mim, fez toda a diferença. Primeiro, eu iria fazendo ou não diferença, eu ia querer fazer, porque também, é feito Annelise, né? Eu gosto de tirar a certificação para mim. Eu queria fazer isso, eu queria ter esse conhecimento mais estruturado, eu queria tirar a certificação. Mas, para mim, profissionalmente, fez toda a diferença.
Foi isso que me fez ir crescendo dentro do escritório. E como a gente trabalhava também com grandes empresas e essas grandes gerenciadoras, então, ter o PMP, acabou que eu ter PMP também fez o escritório se diferenciar, porque a gente tinha um PMO que tinha um PMP responsável, então, assim, nas nossas propostas, quando a gente fazia a licitação, tinha uma pessoa com PMP, então isso fazia diferença para as empresas que estavam contratando, quando estavam lidando com Petrobras, com L'Oréal, enfim, isso fazia diferença para eles. Então, isso me fez ser muito mais valorizada, embora não precisasse, mas com certeza fez diferença na minha carreira lá, e faz até hoje. Bom, para mim, eu ainda não terminei a transição de carreira, porque eu almejo trabalhar diretamente com gestão de projetos ambientais e eu escolhi um caminho um pouquinho mais longo, porque eu quero algo um pouco mais específico. Mas para mim, assim, de positivo, eu vejo mais um crescimento pessoal mesmo e também expandiu a minha mente em relação à minha profissão na área ambiental, porque antes tem uma coisa que eu sempre falo hoje em dia, eu atuei muito em universidade, como eu já comentei antes, e quando a gente, em algumas profissões, eles não te ensinam que existe um mundo profissional fora da universidade. Eu falo isso porque eu passei por isso. Então, expandiu muito minha mente em relação a isso. Tirar minha certificação. A certificação, acaba sendo, o resultado final, mas passar por todo esse processo de estudo, que eu também gosto de aprender, me desafiar, me mostrou, e procura de mercado de trabalho também, que foi uma coisa que eu fiz muito antes de escolher o que eu queria fazer no futuro, me ajudou nessa parte pessoal e também me mostrou que acho que às vezes a gente se limita tanto a um determinado caminho que você esquece de olhar que existem outros caminhos por ali. E eu sei que isso vai me ajudar muito para o que eu quero, que está planejado para o ano que vem, porque no lugar que eu quero ir, ter uma certificação é muito valorizada e a área ambiental também é muito valorizada. Então, juntando esses dois fatores, isso vai me ajudar muito. E o trabalho também que eu comecei a desempenhar dentro do PMI como voluntário, apesar de todas as dificuldades que a gente tem aí pelo meio do caminho, isso também me ajuda muito profissionalmente, a crescer profissionalmente, né, aprender, fazer network também. E foi a certificação que contribuiu para isso. Novamente, eu falo assim, mas não todo esse processo de ter certificação e depois o que a gente ganha com isso, né? Acho que é mais nisso que me impactou positivamente. Deixa eu só acrescentar uma coisa em relação a. Eu vejo o PMI como uma instituição muito respeitada, sabe? Não só no Brasil, mas no exterior, no mundo todo. Então, eu vejo que quando o profissional tem uma certificação PMI, ela tem muito peso, porque sabem que é uma instituição com respaldo, sabem que as certificações precisam ser renovadas, quer dizer, aquele profissional, ele é atualizado, não é? Porque ele precisa estar estudando e renovar a sua certificação. Então, eu vejo como bem valorizado aqui, sabe? E outro impacto que teve também, o meu estudo, minhas certificações, teve um impacto também muito valioso na minha vida pessoal também. Hoje eu vejo minha vida de uma forma completamente diferente. Quando eu organizo minha vida e minha vida pessoal, eu organizo com uma visão de projeto, sinceramente. É assim que funciona na minha cabeça. Então, eu priorizo, eu analiso o risco de assim, uma forma mais precisa. Eu tenho um plano A, B, C, D, eu tenho um plano do alfabeto todo. Então, o impacto não é só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Eu percebo muito isso. Queria só complementar também nessa questão que eu estava falando que foi o que a Annelise falou, exatamente. É, a certificação PMP, ela tem um peso muito grande. Então, assim, só para complementar, além das empresas estarem vendo ali no escritório, mas, assim, os profissionais
dessas empresas, então, quando a gente está lidando ali com empresas maiores, com, né, fiscalização e etc. Então, mas eles também passam a ver você com mais respeito, né? Assim, justamente por causa disso. Ah, é uma certificação internacional. Então, se você passou por esse processo de uma certificação, você já é olhada de uma outra forma, né? Então, você já tem um pouquinho mais de respeito ali quando você precisa se posicionar. E isso é importante para mim, como eu tirei há mais tempo, eu fui a única que tirei há mais tempo aqui, mas assim, estava, sei lá, 26, 27 anos, então isso era importante até para conseguir me posicionar um pouco mais, né, dentro daquele meio que estava ali. Mas também é isso que a Canelise falou, né? Depois que a gente começa a ver, a gente não consegue desver, né? A gente não consegue mais não pensar na forma de projeto e sair planejando tudo. Fica até difícil. E às vezes fica até difícil até para a gente também passar para os outros, né? Porque às vezes é tão óbvio para a gente que a gente fica sem conseguir passar que aquilo ali precisa ser feito. Mas tem impacto realmente em todos os sentidos. Eu queria fazer uma perguntinha. A André já respondeu. É assim, dentro da preparação, né? A Andrea falou que considera que 6 meses é um tempo razoável para a pessoa se preparar, né? 6 meses, mas em 6 meses estudando quanto tempo? No final de semana ou no final do dia? Ou assim, 6 meses estudando 3 vezes na semana? Ou, enfim, vocês têm alguma outra dica com relação à periodicidade? Depende de cada pessoa. Como é que foi para vocês? Vocês se prepararam durante quanto tempo? Eu me preparei durante um bom tempo, eu acho que eu me preparei durante uns 10 meses, porque realmente mudou a prova, a exigência da prova no meio do caminho. Mas eu acho que o tempo depende muito de como a pessoa é como estudante, do tempo que você tem disponível para estudar. Eu me guiei pelo meu percentual nos simulados. Eu acho que isso é o melhor termômetro, sabe? Quando botei na minha cabeça, eu vou fazer 1.000 questões, pelo menos, e essas 1.000 questões, meu objetivo é chegar a 75%. Então, quando eu cheguei a 75%, eu disse, eu acho que agora eu estou preparada, porque eu fazia 75, 78, eu acho que agora vai. Então, eu acho que é um bom termômetro. Tempo é difícil de você dizer, porque depende da disponibilidade, mas eu acho que o resultado simulado é bom. Não. Eu não usei o parâmetro de 75% de acerto, porque eu nem cheguei nos 75%, mas eu cheguei no nível de estudo. Eu coloquei 6 meses uma média, mas eu conheço gente que fez em um mês, 2 meses, 3 meses, depende muito da sua experiência. Eu, como uma pessoa que não tinha experiência, considerei esse tempo ideal porque eu fiz o grupo de estudo todinho, e que era uma vez na semana. Ficava estudando uma quantidade, não era todo dia, às vezes eu tirava um fim de semana, às vezes uma horinha por dia, ficava fazendo os exercícios. E realmente eu vim parar para sentar nos 3 últimos, acho que 2, 3 últimos meses que eu me dediquei, assim, e o último mês principalmente que eu parei. Então, eu acho que depende muito do nível de experiência e a forma como a pessoa assimila. Assim, eu não consegui ouvir muitas meninas falando, quando você atingiu tal percentual, já está pronto para fazer a prova. Eu não consegui. O meu termômetro foi, eu já tinha estudado tanto, assim, que eu cheguei num ponto que eu fazia as questões e eu não concordava com aquele resultado, então eu ficava na dúvida sobre se aquele resultado estava certo ou não, e não tinha mais o grupo de estudo e eu não tinha mais com quem discutir. Então eu fiquei assim, pô, agora já estudei tanto que eu quero ficar discutindo a questão se está certo ou errado, então devo estar pronta para a prova. E uma coisa que eu sempre escutei do pessoal, eu escuto de várias pessoas, é marque a prova. Depois que você assistir um certo nível de estudo, marca a prova, porque aí tu vai ter que fazer, que é cara. Então, é a melhor forma de determinar o tempo de estudo e a gente para de enrolar. Depois que está marcada, não tem mais jeito, tem que fazer. E eu fiz isso, então eu sabia que eu tinha aquele mês para estudar, porque no outro mês era a minha prova. Acho que é muito isso. Eu só vou concordar com elas, porque é muito isso mesmo. Acho que depende de cada pessoa.
Eu também passei uns 6 meses para a prova, mas assim, eu tinha passado todo o tempo da pós antes. Então, tinha sido 1 ano e meio fazendo a pós-graduação. E como o meu trabalho de graduação tinha a ver com aplicação na arquitetura, eu meio que passei por todas as áreas, né, do PMBOK. Então, assim, eu tinha passado por tudo. E aí depois eu foquei em estudar para a prova, porque aí realmente é um outro, né, contexto, né? É ver as perguntas, é entender qual é a cultura do PMI, né? Aprender ali qual é o... Muitas vezes a gente fica nessa dúvida se está certo ou está errado, porque a gente está acostumado com o nosso contexto, mas tem que entender qual é o contexto que o PMI está colocando, né? Quais são os... Para que está ali. Então, mas assim, foram uns 6 meses estudando numa rotina, mas foi numa rotina, era uma rotina, tinha que trabalhar o dia todo, então era uma rotina de estudo, não era sempre, intensificando depois. Mas é isso, depende da disponibilidade da pessoa, depende do conhecimento e depende também do perfil, né? Porque tem gente que é justamente isso, marca a prova para poder estudar. Então, assim, se você for uma pessoa que você precisa marcar para poder correr atrás, né? Aquele pessoal que gosta da pressão, aí marca primeiro e depois vai correr atrás, mas aí dá certo. Eu fiquei até com vontade de fazer a prova, né? Ouvindo aqui esses relatos, já já vou começar a estudar para fazer a prova. Agosto devemos ter um novo grupo de estudos. Olha aí, já se Aproveita aí, separe sua Nathalie. vaga. É, Ó, é um sinal. dois pontos. O primeiro é, por coincidência, as convidadas são todas PMP, tá? Mas tipo, no PMI temos outros tipos de certificação e todas são extremamente interessantes e agrega muito valor a qualquer um profissional. Então, assim, só para vocês, né, elas conversaram e focaram, exceto na Elise, que falou mais de forma geral, tá? E para a Deise, que eu acho que ela ainda está na sala, nossa solidariedade ao povo gaúcho, né? Estamos aqui torcendo por todos vocês e que Deus quiser tudo aí se resolva, tá bom? Certo, obrigada, viu, gente? Juliana colocou aqui, já deu vontade de começar hoje de 3 horas da madrugada. Ela já é uma estudante que estuda, que gosta de estudar na madrugada, né? O perfil dela, já bem diferente do meu, eu sou totalmente do dia. Ô, Eu gente, acho que a gente... Quer falar, Annelise? quero, só acrescentando o que Vontade. Rick falou, eu concordo, tem certificações maravilhosas no PMI, inclusive a CAPM, que é a certificação de entrada, para quem não tem a experiência né, que possa fazer a PMP, experiência ou até interesse, porque tem gerentes funcionais que fazem a CAPM para entender mais o mundo de projeto, são gerentes que não têm vontade de se especializar em projetos, mas querem conhecer a terminologia e como a coisa funciona em projeto. E também estudantes e pessoas que não têm muita experiência, quer dizer, é uma certificação muito interessante. Eu também tenho uma certificação que se chama PMI-ACP, que é a certificação ágil do PMI. É uma certificação muito legal, interessante. O assunto é bem legal para você estudar, sabe? Os frameworks de agilidade. Então, tem vários, tem certificação de risco, vale a pena dar uma olhada em todas as opções. Só acrescentando aí o que Rick mencionou. Antes da gente concluir, eu ia pedir para o pessoal abrir a câmera para a gente tirar uma foto, fazer um registrozinho, e aí depois a Ilane pode fazer o fechamento. Ju, Daniel, O pessoal vai abrir a câmera aí. Ju já. E eu Vamos também. lá. Vamos lá, pessoal. Posso tirar, Rick, ou você tira? Se quiser tirar, mas eu tiro aqui também. Tá. 1, 2, Tá. 3 e já. Pronto. Deixa eu colocar. Pronto.
Pode tirar de novo. Desculpa, porque eu Pode? estava. Só um minutinho. Daniel, apareça também, viu? Foi. Oi? Foi. Deu certo. Obrigado. Desculpa, teu nome eu não peguei. Natália. Gente, eu gostaria só Isso. de acrescentar a última coisa. Eu sou À diretora de vontade. certificação do PMI Pernambuco. Coloquei meu LinkedIn aí no chat. Qualquer questão, qualquer dúvida que alguém aqui tenha em relação às certificações, ao nosso grupo de estudos, pode contar com a gente, tá? Do PMI Pernambuco, do nosso GES. Se tiver alguma pergunta, como funciona, é, pode mandar uma mensagem, tá? Que eu mando meu celular e a gente pode até conversar, viu? Valeu, obrigada, meninas, pela participação. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada, Valeu, gente. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Obrigada, gente. Boa Boa noite. noite. Ah, Obrigada. tchau. Parabéns Tchau, aí. tchau. Parabéns. Eu só posso sair por último. Se eu sair, a sala fecha. Vou aguardar aqui. Ih, já Eu fico fechou. com Tchau, você, pessoal. Rick. Tchau, A tchau. Boa gravação. noite. Tchau, Boa gente. noite. Fechou a gravação já, Natália? Não, tá gravando. Vou Eita, pausar agora. pausa. Tem que tá fechado. Ainda tá gravando, mas eu coloquei aqui para interromper. Pronto.